Olá, tudo bem? Meu nome é Davi Gomes, consultor autorizado da empresa Vactus Limitada. E o meu propósito aqui hoje é passar algumas experiências para você que talvez você possa se identificar e fazer as coisas acontecer como eu tenho feito acontecer para mim, ok? Bem, eu queria voltar um pouquinho no tempo e dizer para você o seguinte: quando eu conheci esse modelo de negócio de rede de distribuição, há 30 e poucos anos atrás, a primeira coisa que eu falei para a pessoa que estava me convidando, né, a uma apresentação comercial naquela época de negócio, a primeira coisa que eu disse para ela é que, além de eu não ter dinheiro na época para entrar, eu disse para ela que eu não tinha tempo. E eu acabei fazendo até um relatório para ela, como eu vou fazer aqui agora. Né? Eu levava 3 horas e meia para chegar no meu trabalho, eu era funcionário público federal, mais de, sei lá, uns 60 quilômetros da minha casa, que eu trabalhava, levava 3 horas e meia, pegava 4 conduções para ir, mais 3 horas e meia para voltar, mais 4 conduções, e 8 horas de trabalho. Fora final de semana, eu tinha que fazer coisas em casa, né? Ajudar em um monte de coisa, resolver um monte de coisa que ficou pendente na semana. Então, a primeira coisa que eu falei para ele foi, cara, eu achei sensacional o projeto de negócio, mas eu não tenho tempo, por mais que eu precisasse de uma renda adicional no meu salário. Eu não tinha tempo. Ou seja, eu precisava de uma renda adicional e não tinha tempo nem para ganhar dinheiro. Só tinha tempo para trabalhar e pagar contas. E, e a partir do momento que eu comecei a buscar informações, eu fiquei alguns dias, né? Na realidade, eu arrumei o dinheiro, eu não sabia, não me lembro agora como é que eu arrumei o dinheiro. Eu sei que eu fiquei tão empolgado com essa oportunidade de rede de distribuição, que eu ia ter o meu próprio negócio, sem ter loja, sem ter estoque. Isso me empolgou muito, né? Eu não sei, hoje eu não me lembro, né, como eu arrumei o dinheiro. Na época tinha cheque, não sei se eu dei cheque, eu não me lembro agora. Mas eu acabei entrando no negócio. Só que eu fiquei, também não me lembro muito tempo, mas talvez mais de uma semana analisando como é que eu podia desenvolver essa atividade se eu não tinha tempo, né? Mas aí eu descobri que tinha um treinamento para acontecer e eu fui nesse treinamento no final de semana e o palestrante tinha um projeto, né, para ser apresentado, mas nas entrelinhas da fala dele, né, ao ministrar o treinamento, ele falou uma frase que foi a minha virada de chave. Por isso que é bom você estar nos treinamentos, né? Assistir todas as possíveis lives, ou seja, informações que a empresa, que os líderes realmente passam, porque nessas entrelinhas pode acontecer a sua virada de chave, tá bom? E eu sempre fui propenso a buscar informações, ler, tal. Então, nessas entrelinhas que ele estava falando, estava ministrando o treinamento, ele disse uma frase que é a seguinte: vocês sabem como transformar tempo improdutivo em tempo produtivo? Na hora eu anotei essa frase, né? Transformar tempo improdutivo em tempo produtivo. E, bom, depois fui para casa e fiquei imaginando, né? Que tal de tempo improdutivo é esse? Porque se eu estou envolvido com 8 horas de trabalho, 7 horas de translado para ir e voltar do meu trabalho, mais final de semana, eu estava fazendo faculdade, tinha que estudar final de semana, eu não tenho tempo improdutivo. O meu tempo todo é produtivo. Então, na minha cabeça, realmente eu pensava assim. Mas depois eu fui a um outro treinamento, né? E fui perguntar exatamente sobre esse tal de tempo improdutivo transformar em tempo produtivo. E foi outra virada de chave, porque eu percebi nesse momento da nossa conversa, eu e mais um líder, que eu tinha 24 horas por dia. E ele me provou por A mais B que essas 24 horas podia se transformar em 48. Eu falei, como? Pelo amor de Deus, como? E ele começou a me explicar, que é o que eu vou explicar aqui para você. Talvez você hoje se tornou um consultor autorizado da Vactus, está com os seus produtos, a sua adesão aí dentro do seu armário,
em cima da sua cômoda, debaixo da cama, não importa onde você botou ele, botou esses produtos, e não está fazendo nada. Ou seja, você gastou dinheiro e tempo, porque você foi assistir uma apresentação, ou um amigo foi apresentar para você, você perdeu o seu tempo e dinheiro. E aí você, se você não fizer nada, continuar assim, você vai fazer parte, você vai ser mais um número, né, na estatística das pessoas que não deram certo nesse negócio. Mas é isso que vai acontecer, porque você vai falar que esse negócio não deu certo para você. Quando alguém vier falar com você sobre uma oportunidade de redistribuição, talvez numa outra empresa, você vai falar assim, não, esse negócio não deu certo para mim, não ganhei nada. Claro, também você não ganhou nada, você não fez nada, né? Você não buscou informações. Bom, voltando aqui no meu caso. Então, eu fui buscar mais informações e ficou muito latente na minha cabeça, quando eu voltei para casa, que transformar 24 horas em 48 eu achava impossível, cara. Isso não existe na Terra, entendeu? E aí eu fui a um treinamento onde seria ministrado exatamente sobre transformar tempo improdutivo em tempo produtivo. E aí foi também uma virada de chave para mim, porque eu entendi, e até hoje, são mais de 30 anos que eu desenvolvo rede de distribuição e eu utilizo essa estratégia, ou seja, essa visão de negócio, essa visão de tempo, para mim é muito clara e foi muito bacana para mim porque eu consegui ascender na maioria das empresas que eu trabalhei, que fui distribuidor, consultor, tal. Eu cheguei ao último nível da empresa exatamente praticando esse tipo de conceito, né? Não é nem de conceito, é de prática mesmo. Mas é sobre esse assunto que eu vou falar aqui com você. Ou seja, como você que afirma para você mesmo que não tem tempo de desenvolver esse negócio, ou vai encontrar pessoas que vai dizer a mesma coisa, ou seja, eu não tenho tempo, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu já falei com pessoas que fizeram uma meia hora de relatório provando para mim que ele não tinha tempo. Mas eu entendo isso, porque eu já passei por essa situação também. Então eu entendo, né? A pessoa ela não entende o que é tempo improdutivo, transformar em tempo produtivo. Mas esse é o tema desse treinamento. E eu vou começar. Eu gosto muito de dar exemplos, né? Botar na prática para ficar mais entendível, né? A forma como vai se proceder o seu negócio. Bom, e o que eu entendi naquela época, né? Eu tinha 3 horas e meia para ir, 3 horas para voltar, 8 horas de trabalho, então 8 e 7 me parece que são 15 horas. Então eu não tinha tempo, mas final de semana, como eu falei. Então, o que eu fazia? Eu comecei a fazer depois que eu entendi isso. Eu pegava 4 conduções, né? E normalmente, ao ir para o trabalho e voltar do trabalho, no meu trabalho, né? Ao ir para a padaria, ao ir no supermercado, no açougue, no sacolão, participar no futebol. Ou seja, a pergunta que me fiz e que realmente me fez eu entender melhor na prática é que quantas pessoas estariam envolvidas ou estiveram envolvidas comigo nesse tempo todo, de 15 horas do meu dia para ir trabalhar e voltar, né, dos meus finais de semana, de eu sair para fazer, cumprir algum compromisso de compras, etc. Quantas pessoas estiveram envolvidas comigo? Quando eu percebi isso, eu falei, caramba, eu com maior dificuldade de contactar a pessoa, porque o nosso negócio de rede, de distribuição, é formado de pessoas. E para isso você tem que contactar pessoas, cadastrar pessoas. E aí que está o grande problema da maioria das pessoas que não conseguem cadastrar ninguém, não conseguem montar o seu negócio, ou seja, indicar pessoas para se cadastrar na empresa. Eu acredito que esse seja o grande desafio da maioria das pessoas hoje que fazem redistribuição. E foi o meu caso. Eu entendo isso também em relação a essas pessoas que dizem que não tem tempo e que afirmam, né, provam por A mais B para você que ele não tem tempo, ok? Então, e aí eu comecei a perceber, desculpa, que eu tinha muita gente envolvida comigo, mas era muita gente, não era pouca, não. Eu era convidado para ir num churrasco. Quantas pessoas estavam envolvidas lá? Eu era convidado para ir um aniversário, eu era convidado para uma missa de sétimo dia, para ir no enterro.
Não estou sendo dramático, mas é verdade. Quantas pessoas estavam envolvidas, tiveram envolvidas comigo? E quando eu percebi, né, o quanto de pessoas estavam envolvidas no meu tempo, eu fiquei assustado o quanto tempo eu perdi de não fazer, construir, montar o meu negócio. Então, aí eu comecei a montar algumas estratégias como eu ia fazer isso. E eu, na época, eu fiz um panfleto, né? E eu mandei fazer logo. Eu fiquei tão empolgado com o que eu tinha descoberto que eu mandei fazer logo 10 mil panfletos. 10 mil panfletos é mais barato do que você fazer 100, só você ter uma ideia, né? Encontrando também uma gráfica boa, legal, preço justo e tal. E aí eu saía com uns 100 panfletos na minha bolsa, né? E aí eu entrava no primeiro ônibus e sempre você conversa com alguém, né? Senta do lado, conversa com alguém. Tá chovendo, tá frio, tá ventando, pereré, bababá, bababá. E aí era o momento daquele meu tempo, que eu estava focado para ir trabalhar, eu estava duplicando naquele momento o meu tempo. Então, eu não precisava de um tempo extra, ou seja, soltar do ônibus, falar com a pessoa meia hora, ou então marcar com ela para ir na casa dela, pereré, popopó. Então, eu estava dentro de uma condução que eu levava 3 horas para ir para meu trabalho, e na volta também e tal, e eu dava um panfleto para ela. E ela perguntava o que se tratava, como é que funcionava, como é que era. Ela me fazia um monte de pergunta curiosa em saber, né, sobre o que estava dito no panfleto. Né? E no panfleto, normalmente, estava escrito ganho de tanto a tanto e tal, blá, blá, blá. E ela ficava curiosa, até porque se você pegar mais de 90% das pessoas por aí, elas estão precisando de uma renda extra. Bom, e o Davi aqui, né, conhecedor bastante do meu projeto de negócio na época, eu tentava passar para a pessoa tudo que eu tinha aprendido. Então, olha, o negócio funciona assim, pereré, popopó, fazia bolotinhas, mostrava como é que era montada a rede, como é que você fazia, como é que você acompanhava, pereré, pororó, pororó. E depois de quase 1 hora e pouco numa condução, que eu pegava 4 conduções, né? Ou pelo menos, se dividir aí 3 horas e meia por 4, vai dar 1 hora, sei lá, 50 minutos e tal. Então, aquela pessoa ficava me escutando aquele tempo todo e eu sempre ficava olhando para ela, porque para ver se ela estava dormindo, porque eu mesmo estava de saco cheio de estar falando tanta coisa. Mas me ensinaram assim, eu tinha que mostrar o plano de ponta cabeça. E no final, de tanto blá, 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 falava da empresa. Hoje eu vejo pessoas fazendo marketing multinível, né, redistribuição, que fica meia hora falando do presidente, meia hora falando da empresa, meia hora falando do produto, mas o negócio mesmo não sai. Quando ele resolve falar sobre o produto, a pessoa já está bocejando, entendeu? Já está com sono, já não aguenta mais, está doido para soltar do ônibus para ficar livre de você. É muito blá blá blá. Eu fazia muito blá blá blá. Mas mesmo assim, eu fui, com o tempo, fui percebendo que eu não precisava de muito blá blá blá. Eu não precisava fazer um plano de ponta cabeça. Eu precisava era mostrar à pessoa que o quanto era importante ela entender o negócio. E eu comecei a reduzir, 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 e ficou em, sei lá, meia hora, 20 minutos, 15 minutos. E foi aí que eu vi que, quando a pessoa está interessada, o mínimo que você fala, desde que você seja prático e objetivo, a pessoa entende. Isso foi legal para mim, porque eu economizei tempo para caramba, entendeu? Eu gastava minha saliva toda. Quando eu soltava do ônibus, minha boca estava seca, cara. Então, é muito complicado isso, né? Então, é a resiliência. Eu fiz um treinamento até de resiliência, está lá no canal, no meu canal. E então eu tinha que passar por essa resiliência toda, esses desafios, né? Muito legal, né? Hoje eu olho para trás assim, e falei, caraca, o que eu já passei, né? Para hoje fazer o que eu faço com muita leveza, com muito prazer, com muita tranquilidade. Putz, muito show. Bom, mas aí eu comecei a reduzir, né, o meu script, né, da minha fala. E aí no trabalho, né, eu olhei aquele monte de gente que eu nunca tinha falado de negócio. Eu tinha a hora do almoço, né? Eu me reunia com alguns colegas de trabalho.
E um ou outro eu, né, que ficava destacado, uns ia jogar sueca, outro ia dormir, mas aqueles que ficavam na minha reta, né, que me dava oportunidade de tempo para mim falar sobre o negócio, eu falava. E assim eu fui cadastrando e recrutando algumas pessoas, ou seja, cadastrar e recrutar é uma coisa. Fui cadastrando algumas pessoas na empresa. E depois eu fazia um acompanhamento, essas pessoas, e eu montei uma rede muito grande, milhares de pessoas na rede. Porque depois também entendi que essas pessoas podiam colocar outras, né? E aí você bota alguém, que bota alguém, que bota alguém, e a coisa explode. E redistribuição, que me deixou muito fascinado, e até hoje eu sou fascinado por redistribuição, é que chega um momento da redistribuição que ela toma vida própria. Então, eu escutava sempre o pessoal falar: cara, tu faz um bom trabalho, pesado agora, para nunca mais trabalhar. E é uma verdade. Eu tinha milhares de pessoas na minha rede e eu não precisava trabalhar mais, eu não precisava recrutar mais, mas fica na veia, né? Não adianta, né? Tem alguém do seu lado, não está fazendo ao nem miau, não tem jeito. Lá vai um cartãozinho, lá vai um panfleto e tal. Então, eu passei muito por isso. Mas isso me desgastou muito, né? Mas mesmo assim, era o preço que eu tinha que pagar. Bom, entrando agora mais na parte de tempo improdutivo, né? Eu achava que eu não tinha tempo improdutivo, porque meu tempo estava todo envolvido, né, em produção de alguma coisa, de ir, voltar para o meu trabalho, fazer coisa no final de semana, estudar faculdade, etc, etc. Então, o tempo improdutivo eu não achava que eu tinha, né? Ou pelo menos eu não estava entendendo. Hoje fica muito claro para mim, aliás, ficou claro para mim desde a época que eu assisti aquele treinamento. Bom, e aí eu vou colocar hoje na prática para você o seguinte: você pode me afirmar assim, eu entrei nesse negócio, mas eu não tenho tempo. Eu escuto hoje pessoas na minha rede, cara, eu não desenvolvo porque eu só estou comprando de vez em quando para mim usar o produto, entendeu? Por causa da matriz 2x15, mas eu não tenho tempo, entendeu? Para falar com as pessoas, entendeu? Para um monte de justificativas. Não, beleza, eu também entendo isso, que eu já passei por isso. Então, por isso que eu entendo, né? Tento argumentar, tento quebrar objeções, etc. Mas veja bem, supondo que você vá para o seu trabalho, não importa o tempo que você vai levar para ir ou para voltar, ou durante, né? Mas vamos falar durante o seu translado, né? Ir e vir do seu trabalho. Então, que você leve aí, por exemplo, meia hora, uma hora. Nesse momento que você está indo para o seu trabalho, você tem condições, aliás, tem condição não, a maioria faz isso, né? Você abre o seu celular, né? Você abre o seu celular e conversa com alguém no Zap, você escuta um áudio, você vê os noticiários, né? Você assiste um vídeo, você vê um futebol, você conversa com alguém de maneira geral, você, você lê um livro, você estuda. Então, só com esses pequenos detalhes, essa pequena lista que eu fiz, do que você pode fazer num tempo que você disse que não tinha, agora você percebe que você tem. Ora, então, se descobrimos agora um tempo que você não imaginava ter, agora você pode fazer o seu negócio, ok? Então, está mais do que provado agora que você pode duplicar o seu tempo em qualquer momento. Ou seja, as suas 24 horas podem se transformar em 48, ok? Bom, então está mais do que provado que cada um de nós temos mais tempo do que achamos que temos, ok? Está provado isso agora? Precisa mais dar mais alguns exemplos? Acho que não precisa, né? Então está mais do que provado que nós temos tempo, sim, dentro do nosso próprio tempo. E eu vou ainda acrescentar mais um detalhe. Por exemplo, uma pessoa que é autônoma, né, profissionais liberais, autônomos de maneira geral, elas vão estar. Quantas pessoas vão estar envolvidas, ou seja, clientes vão estar envolvidas com ela no dia a dia? Ah, você sai da sua empresa para entregar produtos? Ah, você tem uma profissão que presta serviços? Ué, mas você não tá com clientes todo dia? Quantos clientes você atende por dia? Não importa a sua profissão ou o seu serviço. Quantos clientes vão estar envolvidos contigo diariamente? Percebe que o mesmo cliente, você não precisa marcar outro dia para falar do seu negócio ou mostrar o seu produto? Naquele mesmo instante, na hora que você acabar o seu serviço,
Eu ia esquecendo até de te falar. Eu, parará, pararé, parará, bibi, bababá, bababá, bababá. E aí, percebeu que você tem tempo? E aí eu resumo isso por uma questão de atitude, né? De você perceber, entender que você pode ter dois tempos num só. Olha que interessante, dois tempos num só. Você pode duplicar o seu tempo. Ora, então não tem mais justificativa de você não fazer. A não ser que você não queira fazer, eu também entendo e respeito, porque é uma opção, é a sua opção, sem nenhum problema, ok? Mas se quiser fazer, não tem mais justificativa de dizer que eu não tenho tempo. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Mas se você não quiser fazer, é uma opção. Volto a falar, é uma opção, ok? Se você entra nesse negócio e não quer desenvolver, ou seja, não quer se envolver com o seu negócio, com a sua redistribuição, mas pelo menos você, uma vez por mês, você compre um perfume, você compra uma colônia corporal, um body splash, beleza, tá tranquilo, você está no jogo, ok, seja bem-vindo. Se você estiver na minha rede, eu não vou ficar chateado por causa disso. Ótimo. Se eu puder te ajudar em alguma coisa também, que fragrância eu escolho, qual é a melhor, eu estou por aqui para te ajudar. Conte sempre comigo, ok? Então, então, seria a mesma coisa você comprar um perfume, um body spray por mês, que seja, supondo que você vai aproveitar já que você tem 50% de desconto, né, cara? Então, eu vou comprar um body spray, um perfume por mês. Tá bom, joia, tá tranquilo. Eu vou ficar satisfeito com isso, pode estar certo disso, ok? Mas seria a mesma coisa de você todo mês, só fazendo um paralelo, né, de você todo mês comprar um shampoo, comprar um desodorante, comprar um creme dental, comprar um batom, comprar né, sei lá, um creme para o rosto, um hidratante. Você não faz isso todo mês? Então, então, se você quer, é a sua opção, você pode simplesmente comprar o produto da sua preferência na Vactus, sem nenhum problema. Não esquecendo, você vai ter 50% de desconto. E nas outras empresas você vai pagar cheio, ok? Só isso só, ok? Fique à vontade. É a sua opção. Mas voltando agora, voltando de novo aqui, o tempo improdutivo transformando em tempo produtivo. Então, eu não vou falar mais nisso, já está já, né, mais do que provado que você tem tempo e pode duplicá-lo a hora que você quiser, ok? Não é mais justificativo você dizer que eu não tenho tempo. Mas é a sua opção dizer que não tem tempo, sem nenhum problema, ok? Bom, e a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu passei por uma fase em que eu achava que explicando o plano todo, como eu mencionei no início, explicando o plano todo para a pessoa, né, porque eu estava tendo a visão do negócio e eu achava que todo mundo teria que ter a mesma visão. E não é assim, as pessoas não têm a mesma visão que você. Tá? Se você gosta do azul, alguém gosta do amarelo, do vermelho, do verde, tá certo? Do rosa. Então, não é assim que funciona. Então, eu achava que todo mundo tinha que entender o negócio, e a maioria entende, depende de como você explica, as pessoas vão entender. Agora, ela tem a opção de não querer, beleza? E você também tem que entender isso, ok? Bom, beleza. Então, você tem essa opção, tá bom? Compre quando você quiser. A empresa não te exige compra mensal, não te exige você se ativar mensalmente. Você só vai se ativar caso você tenha bônus a receber, ou você revende e vai repor estoque, ou por causa da matriz 2 por 15, eu não vou explicar aqui agora, que seria a condição de se ativar mensalmente. Então você não tem a obrigação de comprar nada na empresa, só quando você quiser, ok? Quando você quiser, você compra. Então não tem exigência de cumprimento, não tem nada. Então você tem um negócio que você está à vontade, ok? Fica à vontade, continua à vontade. Mas voltando aqui, então, eu eu ficava muito de blá blá blá, muito de blá blá blá. Se eu tinha uma hora com a pessoa, era uma hora que eu ia falar com ela. E no final, eu saía frustrado, porque eu perdi meia hora, uma hora, explicando todo o plano para a pessoa. E a pessoa, no final, dizia assim para mim: aliás, ainda diz, né? É normal isso. Ah, tá, eu entendi, achei legal, mas depois eu te ligo. Você tem um cartãozinho? Já viu esse filme? Esse filme
Tem reprise todo dia, cara. Todo dia tem essa reprise. Mas eu entendo, faz parte. Faz parte. E aí, cara, eu ficava nesse blá blá blá, 1 hora, 2 horas. Se eu tivesse 2 horas, eram 2 horas que eu ia falar de negócio. Se eu tivesse meia hora de negócio. Então, aí eu comecei a perceber, né, da minha saliva que ia embora, da minha boca que ficava seca, como eu falei no início. E eu comecei a criar uma estratégia que para mim hoje é muito interessante. Hoje eu faço negócio, ou seja, eu cadastro pessoas para montar minha rede de forma muito, mas muito, vamos botar aí, 1000 vezes mais confortável e com leveza e com prazer, porque eu curto hoje fazer isso, cara. Eu não saio para fazer, eu faço acontecer. Essa que é a diferença. Então, o que que eu faço? Vamos lá. O que que eu faço na realidade no meu dia a dia? Eu mandei fazer, eu cheguei à conclusão seguinte: eu não vou falar mais nada com ninguém. Eu não vou explicar plano, eu não vou mostrar produto, eu não vou fazer nada disso. Eu simplesmente vou querer pegar o contato dela, o zap, vou pegar o zap dela. E eu, com o zap na mão, eu mando informações. Opa, quando isso instalou na minha cabeça, eu falei, vai ser muito bacana, cara, eu fazer isso. E aí eu mandei fazer 1.000 cartões, que acho que o mínimo que faz é 1.000 cartões. Mandei fazer 1.000 cartões. E nesse cartão de visita, não é aquele cartão profissional, né, onde você tem o nome da empresa, o seu nome e telefone. Não, eu fiz um cartão para recrutar. Então, o meu cartão para recrutar, ele se resume, boto o logo da empresa lá em cima e boto assim, é, outra fonte de renda, bem destaque, outra fonte de renda. Bom, outra fonte de renda é outra fonte de renda. As pessoas vão ver logo, opa, tem uma possibilidade de outra fonte de renda. Sem outro parágrafo do tipo não, sem interferir no que você faz atualmente. Legal, legal. Você pode desenvolver pela manhã, tarde, noite, nos finais de semana ou pela internet. Esses são os meus desejos no meu cartão. E lá no final, eu não botei meu nome e telefone, porque o meu nome gera uma coisa pessoal. Então, eu queria uma conotação de empresa. Então, eu botei atendimento, meu telefone. Olha que interessante. Atendimento, meu telefone. Meu não escrevi meu, né? Atendimento e o meu telefone. Pronto. Esse é o meu cartão. Ora, então, o que que eu faço hoje? Parei com o blá 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 há muito tempo e os resultados explodiram, porque eu estava fazendo com felicidade, eu estava fazendo com leveza, com prazer, cara, quando eu dou um cartão. Putz, tem alguns casos que acontecem, né? Se eu me lembrar agora, eu vou relatar. Então, é assim, para completar o raciocínio, então é assim. Eu pego muito hoje som de Uber, né? Eu fiz a continha, mais vale a pena para mim hoje trabalhar, andar de Uber do que eu ter um carro zero. Faz as contas que vai valer a pena, leva fé. Pô, cara, é estúpido ah, o quanto você economiza. Putz, muito, muito, é algo surreal. Bom, então eu pego, por exemplo, sei lá, uns 20 Ubers por mês. E aí eu entrava no Uber, cara. O Uber, normalmente 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos, era o tempo que eu blá, 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 blá. E no final o cara, pô, legal, tem um cartão aí, para qualquer coisa eu te ligo. Hoje eu não faço mais isso. E aí eu curto, cara, eu curto. Porque na hora que eu vou abrir a porta para sair, não é para entrar. O exemplo do Uber, tá? Eu tenho outros exemplos fantásticos. Eu saio do Uber, eu falei, já ia esquecendo, posso te dar um cartãozinho comercial? Aí o cara, sim, claro. E eu fico remoendo ali pelo menos uns 5 segundos, 7 segundos, 7 segundos e meio, para esperar uma possível pergunta. O que que é isso? Mas o que se trata? Como é que é? Como funciona? Como é que eu posso saber disso? É isso que eu quero. E aí eu boto a pé do lado de fora do carro e eu digo para ele assim, meu amigo, não dá
para mim te falar agora, te informar como funciona isso aí. Isso é uma oportunidade de negócio, e mas o que eu posso fazer é mandar pelo teu zap agora. Me dá o teu zap aí. Cara, antes eu falava assim, você gostaria que eu mandasse pelo seu zap informações? Aí o cara, não, depois eu ligo. Também deu uma guinada de chave. Hoje eu vejo que é instintivo eu dizer assim, me dá teu zap agora aí que eu mando. E pá, só que eu não mando, eu falei assim, olha, felizmente deu um probleminha aqui, eu posso mandar mais tarde, mas eu já peguei o número dele. Bom, e aí, quando eu chego em casa, ou na rua mesmo, porque o que eu mando para ele já é informações que já está pré-scriptada no meu celular, ou seja, eu já fiz um textozinho ou qualquer outra informação, imagem de produto, tudo isso está no meu celular. Então, aonde eu tiver um tempo, eu mando para ele pelo meu WhatsApp, ok? Ou chego em casa, pego lá uns cinco, seis contatos e faço a mesma coisa, ok? E aí eu vou alinhavar o cara no Zap, ele já está com informação, ele vai querer, não vai querer, vai perguntar, eu vou tirar informações, e eu tenho cadastrado pessoas exatamente dessa forma. E eu faço isso com tanta tranquilidade, cara. Pô, tu não tem ideia. Muita leveza. Eu sinto prazer em fazer isso. Então, eu tô na rua, é, duas coisas eu tenho no meu bolso. Produto no meu bolso, né? O 15 ml, né? Perfume de 15 ml. Eu não vou andar com aquele grandão, 15 ml, perfume. E, e mais o meu cartão. Se eu tô na rua sem camisa, indo para lá e para cá, no meu bolso, da minha bermuda, eu tenho os meus 15 ml e os meus cartões. Então, não interessa, cara. Onde eu vou, eu tô, entendeu? E aí, beleza. Ótimo. E para a gente fechar esse assunto, né? é, Na realidade, o que que eu mando depois? O que que eu mando depois para essa pessoa que eu peguei o zap dela e mandei informações? Na realidade, o que que eu mando? É uma coisa também foi uma virada de chave para mim, cara. Eu ficava fazendo muita conta, mandava conta para ela, explicava a pontuação, como é que ela ia chegar naquela pontuação, quanto era que ela ia enviar. Cara, quer saber? As pessoas não estão querendo saber disso. Eu acho que isso aí enchia o saco e a pessoa nem lia o restante, chegava no meio, ela desistia. Então, hoje, simplesmente eu mando para ela assim: olha, inclusive eu fiz um vídeo, né, assim para economizar tempo. Hoje eu tento economizar muito tempo e ser mais prático, né? Deixar tudo no automático. Eu fiz um vídeo, inclusive está lá no meu canal, né? Se vocês veem lá no meu canal, se não depois você pode até me pedir, de 14 minutos. E eu falo lá só duas coisas, só duas coisas. Eu divido em duas partes esse pequeno vídeo, 14 minutos. Eu digo para ele lá nesse vídeo que tá lá no YouTube, tá? Só ver lá. Inclusive, se não me falha a memória, tá lá no canal da Vactus. Tá lá no canal da Vactus. O Johnny botou lá no canal da Vactus. Tá lá no canal da Vactus, agora estou me lembrando. É só ir lá. Tá lá, youtube.com.br arroba Vactus Oficial. Acho que é isso aí. Arroba Vactus Oficial. Vai lá. Tá lá. Então, esse vídeo hoje é o meu porta-voz. Fora da minha casa, o meu porta-voz é o meu cartão. Depois, no Zap, o meu porta-voz é o meu vídeo. Eu não faço mais nada além disso, porque funciona. Se está funcionando, vamos botar para frente, ok? Então, esse vídeo eu divido em duas partes, né, a explicação. Eu digo que ele pode ser um empreendedor, a primeira parte. Eu não falo a segunda, eu falo só a primeira parte. E lá eu sou bastante claro e objetivo, dizendo para ele o seguinte: olha, no momento que você se cadastrar na empresa, você vai se tornar um consultor autorizado, ok? A partir daí, você vai ter o direito de recomendar quantas pessoas quiser, a nível Brasil, em qualquer lugar do Brasil, a se cadastrar diretamente na fábrica. E a partir do momento que essas pessoas se cadastram diretamente na fábrica e compram lá qualquer produto, elas vão ter 50% de desconto nas compras dela. A empresa me paga até 80% de comissão. Simples assim. E os outros bônus? Nem sei se existe, amigo. Quer saber? Depois ela vai saber, depois ela vai conhecer com calma, se ela se interessar, né? E mais ou menos estou dando uma resumida.
né? Então, eu acho que essa forma hoje que eu coloco, para mim, é muito tranquilo, eu falo com maior leveza, com maior prazer. Pô, cara, se você... Vou só repetir, tá? Gosto tanto dessa, dessa exposição, cara, que é tão clara para mim que me dá vontade de entrar no negócio de novo. Olha, você vai se cadastrar na fábrica, vou falar devagar, tá? Acho que eu falei rápido. Você vai se cadastrar na fábrica, vai se tornar um consultor autorizado. A partir desse momento, como consultor, você passa a ter o direito de recomendar. Eu não falo nem indicar, eu falo recomendar, fica mais leve para mim. Eu acho que fica mais leve também para a pessoa que está do outro lado. Você, a partir desse momento, se torna um consultor, você pode recomendar pessoas a se cadastrar diretamente, não na empresa, na fábrica. Fica mais bacana, entendeu? Fica mais um troço mais direto. Olha só a sacada. Você passa a recomendar pessoas a se cadastrar diretamente na fábrica. E a partir do momento que elas compram qualquer coisa lá a nível Brasil, a empresa me paga até 80% de comissão. Muito show, cara. Aí o cara, porra, muito legal. Então, isso eu mando pelo Zap, ok? Bom, e aí ela pode me fazer perguntas, eu vou responder. Normalmente, se eu tiver a chance, eu ligo para ela para conversar pessoalmente. Isso também é um detalhe muito importante no acompanhamento. Ela vê que não tem um robô do outro lado, entendeu? Eu já tive um caso que falou assim, eu posso falar direto com você? Eu falei, agora, eu ligo para você, papum, e fechei o cara. Né? Porque antes ele estava achando que era tudo automático, né? Agora com a inteligência artificial aí, é tudo automático, né? Então, o cara está falando com máquina. E assim foi. Então, eu já me antecipo e ligo para você. Na hora que ela me faz a primeira pergunta do vídeo que eu mandei, eu falei assim, eu posso te ligar agora? Aí o cara, não, não posso, que horas? Que, pô, eu marco com ela e ligo. Eu acabo de fechar esse cadastro quando eu ligo, né? E aí, logo em seguida, eu mando o link de cadastro. Todo mundo sabe hoje, está mais do que claro, né, que você pode hoje cadastrar a pessoa onde você quiser, na profundidade que você quiser, debaixo de qualquer outro consultor, e você ainda continua ganhando bônus de indicação. Isso é muito show, foi muito legal quando o Johnny colocou essa possibilidade, muito show. Porque antes você cadastrava direto e o bônus de indicação ia para aquela pessoa lá na sexta, na sétima, você não ganhava nada. Mas agora você ganha o bônus, continua ganhando bônus de indicação e essa pessoa só vai ganhar a partir da recompra. Okay? Isso foi muito bom, foi show, foi uma virada também de chave no negócio. Okay? Bom, então, voltando aqui o script, né? Então, essa é a minha forma de trabalhar. Então, hoje eu aproveito todo o meu tempo que eu achava que eu não tinha e tenho, ok? Eu vou te dar agora só uns exemplos para a gente fechar, ok? Esses dias eu até fiz um vídeo, cara. Eu fiz um vídeo de um parceiro no açougue aqui no supermercado, né? E eu chamei ele e eu falei assim para ele, olha, um outro detalhe importante, né? Às vezes você fazendo ao vivo assim, cara, depois eu vou pensar, vou escutar, vou assim, puxa, podia ter falado isso também, aquilo e tal. Mas assim, eu não estou falando com um script, eu não estou lendo, eu não estou nem com tópico. Normalmente eu faço tópico para desenvolver, que é muito mais fácil, né? Dependendo do tempo que você tem. Imagina, para dar um treinamento de 2, 3 horas, você tem que ter tópico, senão você se perde, vai para o atalho e não volta mais. E aí o que você queria passar, você não consegue mais. Bom, então eu disse para ele, que foi um negócio também que eu saquei ao longo do tempo. Às vezes a pessoa está precisando de dinheiro, cara, está precisando de uma oportunidade. Mas quando você fala para ela que pode ganhar uma renda extra, principalmente renda extra, ou seja, ganhar algum dinheiro, ela, por mais que ela precise, esteja mesmo necessitando, o orgulho dela aflora e, e ela não vai te dar muito, talvez, a maioria é assim, cara, eu percebi, não vai te dar muita atenção, que para ela seria uma humilhação. Leva fé, isso acontece de montão. Alguém já deve ter visto esse filme. E aí eu também comecei a perceber isso, né? Me lembrei agora, cara. Eu ia ficar chateado depois se eu não dissesse isso nesse vídeo. E aí eu comecei a trabalhar, sabe como? Foi o que eu fiz. Cara, eu tenho uma oportunidade de outra fonte de renda e eu queria te falar o seguinte, né? Eu estou vendo sempre que você é um cara empreendedor aqui e tal, né? Assim, comunicativo, mas você conhece alguém na família ou colega de trabalho que de repente estaria interessado em ganhar uma renda extra? E aí ele olhou para mim e falou assim, eu. Opa!
Então, e aí eu desenvolvi a parada, entendeu? E botei ele no negócio. Simples assim. Boris prechei ele. Boris prechei ele. Os quatro body splash. Quatro ou cinco body splash, não me lembro agora. Acho que foram cinco body splash. Que dá 60 e poucos pontos. Cinco body splash, eu acho que foi sim. Isso aí, cinco body splash. Né, que eu já tinha em casa, levei para ele e tal, e já está tudo fechado, bonitinho. Então, assim, olha os detalhes que eu falei nesse treinamento, né? O tempo improdutivo, tornar em tempo produtivo, o cartão, a forma de você entregar o cartão, no apagar das luzes é que eu entrego, pegar o zap, né? Mandar informação depois, o tipo de informação que eu mando, a forma de você botar numa terceira pessoa. Isso, para mim, hoje, essas informações valem ouro. Para mim, vale, porque exatamente é isso que eu pratico. Bom, eu queria findar aqui esse treinamento e o meu único propósito foi poder ajudar. E talvez, se você se identificar, que bom, porque funciona para mim, certamente vai funcionar para você. Mas cada um tem a sua interpretação, né? Cada pessoas que fazem treinamento, que fazem APNs, tem a sua forma de fazer. E eu sugiro que você não assista somente esse vídeo, assista outros, tá certo? Ah, mas eu queria, tá vendo? São coisas que você vai esquecendo. Esse vídeo que eu falei de 14 minutos, que eu recruto por ele, tá lá no canal, né? E você pode e deve usá-lo, porque funciona, amigo. Funciona. Escuta esse vídeo, escuta uma vez, duas vezes, três vezes e se convença, cara. Assim, eu vou te dar um desafio. Pergunte a você mesmo, cara, eu me cadastraria por esse vídeo, mesmo eu estando cadastrada? Se a resposta for sim, então vai funcionar para você. Leva fé, ok? Bom, eu espero ter ajudado. Foi um prazer estar aqui mais uma vez, né? Outras coisas vão aparecer aí, a gente vai colocar aqui para você. E sempre é um prazer. E eu estou lá no grupo da Vacos Oficial, qualquer coisa, né? Independente se você é da minha rede ou não, não importa isso. Me passa um zap, ó, eu sou fulano, eu sou da rede de ciclano, poxa, eu queria essa informação, você pode me ajudar? Vai ser sempre um prazer, tá bom? Eu espero que você tenha sucesso no seu negócio e certamente eu vou torcer pelo seu sucesso, ok? Aliás, você já é um vencedor, talvez ainda não se convenceu, tá bom? Um forte abraço e, mais uma vez, sucesso para você e sucesso no seu negócio, ok? Até mais.